Pronto, o que eu já tinha vindo a dizer da semana passada e das semanas anteriores era de que achava que nós em julho iríamos subir. E de facto, se nós passarmos aqui às candles mensais, podemos ver que é exatamente isso que está a acontecer. Ou seja, nós neste momento em julho, aliás, nós já subimos aqui cerca de 10%. Que é exatamente o que seria de esperar. Se viermos aqui ver aos outros bear markets, por exemplo, 2022, podem aqui ver julho, esta candle aqui também foi um mês positivo. Se viermos a 2018, exatamente o mesmo cenário, ou seja, até vou apagar aqui estes preços que isto foi da última live, mas podem aqui ver que julho foi esta candle aqui também foi positiva. Portanto, nenhuma novidade até aqui, ok? Tal como nós já tínhamos vindo a dizer, mas o que é que será que podia acontecer? Eu vou aqui voltar, já nas candles semanais, mas vou voltar aqui a 2018. O que eu já vos tinha também partilhado na comunidade na última live e também durante a semana, foi de que apesar de julho ser o mês positivo, o que geralmente acontece é nós temos primeiro uma pequena subida, e se calhar devo passar à diária, uma pequena subida, depois temos uma mini correção, e depois é que temos então a subida final. Que vocês podem inclusive dizer que já aconteceu, e eu não vou estar aqui a dizer que não aconteceu, porque é impossível ter essa certeza, e é por isso mesmo que eu não abri a posição, mas quero-vos só mostrar isso mesmo antes de partilhar o que é que eu acho que pode ou não acontecer nestes próximos dias. Portanto, 2018, como tínhamos visto então, marcámos aqui este fundo de fevereiro, fizemos igual, depois subimos aqui até um topo na primeira semana de maio, neste caso de março, mas depois aqui um novo fundo e o topo local na primeira semana de maio, fizemos igual. Marcámos aqui o fundo de junho e subimos para marcar o topo de julho. Nesta subida ao topo de julho, então, o que aconteceu foi, nós tivemos aqui esta subida do fundo de junho até sensivelmente fim da primeira semana de julho, ok? Depois tivemos aqui uma queda de cerca de uma semana e depois então tivemos a subida principal, que era isto que eu estava a falar. Neste caso, nós tínhamos tido o fundo a 29 de junho, neste caso este ano foi 2 dias depois, portanto estamos praticamente ali alinhados, o que seria então de esperar ali à ronda de 10 de julho termos um topo. Claro que não podem assumir datas exatas, ok? Só estou a dar aqui uma ideia de durações, mas isto aqui é mais dia, menos dia. O mercado não se repete exatamente igual, senão o pessoal era só imprimir dinheiro. E depois então passou para 12, que agora seria a 14, ou seja, seria terça-feira, seria o fundo, e depois então termos a nova subida. E se viermos então aqui ver 2026, deixem-me mais rápido. Exatamente. Se viermos agora aqui ver o que está a acontecer neste momento, nós podemos ver então, esse fundo foi, nós subimos, e agora eu tinha-vos dito que achava que nós iríamos cair até este suporte, até aos 60.7. Não o fizemos. E a grande questão que eu vos coloquei e que ficou no ar, e que lá está eu próprio não vos consigo dar uma resposta definitiva, porque é impossível prever estes mini movimentos, é mesmo isso, estamos a falar de movimentos que não interessam no macro, e é por isso que eu não alterei a minha posição, mas só para tentar dar uma ideia, será que isto pode ter contado ou não? Se olharmos pelo tempo, não, porque como vocês viram, seria agora alguns a 14, ou seja, 14 seria tipo aqui, mas eu até iria argumentar outra coisa. Como vocês têm visto, nós temos tido várias notícias de que a situação lá entre os Estados Unidos e o Irão está a piorar, ou seja, já fecharam o Estreito de Hormuz outra vez, o Irão, bem que a CENTCOM, ou seja, lá dos Estados Unidos diz que ainda existe passagem, portanto ainda não há aqui bem um consenso, de facto é verdade que fecharam ou que não fecharam, mas independentemente disso, estão a aumentar as tensões, estão a aumentar os ataques de um lado e do outro, e portanto isto tudo aconteceu durante um fim de semana, como já tem vindo a acontecer, ou seja, eles esperam sempre até ao fim de semana para fazer este tipo de coisas, para mexer mais com os mercados, para ambos os lados também lucrarem mais, é o que eu acredito que seja o motivo, porque acontecer uma vez, ok, acontecer duas, agora, sistematicamente, pronto, é muita coincidência. E portanto, o que é que eu acho que poderia acontecer? Eu acho que se calhar agora, na abertura do mercado, nós até poderemos cair, e vai depender muito de como é que é essa queda. Se for uma queda pequena, ou seja, imaginem que acontece tipo algo assim, estamos aqui novamente as GMA Ribbons e voltamos a subir. Se for tipo isso, ok, esta correção pode de facto ter sido aquela correção que vimos antes, mas mais apertada, ou seja, uma duração menor, e já estarmos aqui a subir. Mas existe também o cenário de nós de facto agora cairmos, se calhar até aos 60, como eu tinha dito, ou até se calhar mais baixo, não sei. Como eu estava a dizer, isso é muito impossível
é muito difícil, quase impossível, determinar o valor exato do fundo, mas esta zona eu acho que seria razoável de olhar com alguma segurança para aguentar, ok? Os 60.7 a 60.5, como eu vos disse. E depois então, esta queda se calhar ser aqui segunda, terça-feira, no máximo até quarta-feira. Em termos de tempo, enquadrava-se perfeitamente com o que vimos em 2018 e depois continuar a subir então até ao final de julho. Isto é um cenário. Não quero dizer que seja o cenário mais provável, mas é, sem sombra de dúvidas, um dos. Pá, podemos sim continuar a subir. Eu acho estranho, ok? Tenho que ser sincero, acharia estranho por causa das notícias que estamos a ter. Portanto, mesmo que nós não voltemos aqui, eu estaria à espera de algo tipo isto, ok? Pelo menos. Temos aqui uma pequena descida, aqui se calhar até aos 63 mil, mais ou menos. Lá está, é muito complicado darmos um valor em concreto, mas só para vocês estarem a olhar para esta possibilidade de, se vocês estão com posições abertas, olhem bem para o preço de liquidação, considerem se calhar colocar uns stop loss. Pá, claro que se vocês abriram aqui uma posição, quando eu avisei, se calhar agora se vocês colocarem um stop loss no preço de entrada, aqui ou aqui, igual, um stop loss no preço de entrada, pá, acho que não seria uma má ideia, ok? Agora, se vocês abriram, por exemplo, uma posição tipo aqui em cima, é já aqui jogar ali contra as probabilidades, diria eu, mas pronto. Isto seria o muito curto prazo, ok? Só para vocês terem uma ideia, independentemente do que acontecer, eu continuo a acreditar que nós até final do mês vamos subir e, portanto, a posição que abrimos, seja aqui, seja aqui, seja aqui, para o que for, acho que vai estar perfeitamente segura e acho que vamos conseguir tirar bons retornos. Mas o que é que eu queria aproveitar para falar aqui nesta live, que eu acho que é uma coisa muito importante, que eu não tinha dedicado tempo suficiente a pensar nisso, dediquei esta semana, inclusive já lancei 3 vídeos sobre isso, porque eu parti aquilo em 3 partes para não ser muito maçudo, que é basicamente a questão da o que é que poderia acontecer em termos de se de facto arrebentasse uma bolha da AI. Primeiro de tudo, para o pessoal que possa estar a ver isto e não saiba o que é uma bolha, porque há muita gente que pensa que uma bolha é dizer que aquela tecnologia é má, que não é verdade. Uma bolha é simplesmente o preço de alguma coisa estar a subir demasiado face ao seu valor real, ou que aquilo de facto entrega. E isso já aconteceu antes, eu mostrei-vos alguns exemplos nesses vídeos, mas para quem não os viu, a primeira bolha que nós tivemos foi a bolha das tulipas. Pá, é uma cena engraçada, mas pá, vocês chegámos a ter, não sei se vocês têm essa noção, mas eu no vídeo até disse uma tulipa para causar mais impacto. Eu acho que não era bem uma tulipa, ok? Teria de ir aprofundar mais isso, mas acho que era tipo um ramo de tulipas. Chegava a valer mais do que uma casa, tipo uma coisa absurda, ok? Claro que isso aqui durou poucas semanas, obviamente, o pessoal percebeu que isto era uma estupidez, o preço caiu e até hoje nunca mais lá voltou a esses valores, nem nunca mais vai voltar. Isso é a primeira. Mas bolhas assim mais credíveis, mais concretas, nós tivemos, por exemplo, a questão da ferrovia, ou seja, dos caminhos de ferro para os comboios. Toda a gente achava que aquilo ia ser uma indústria que ia mudar o mundo, e de facto mudou, mas o preço estava muito elevado, tivemos uma queda abrupta, e depois estas bolhas é sempre igual, ou seja, temos uma subida a pique, muita euforia, uma queda abrupta, e depois aquilo demora tipo 10, 15, 20 anos até chegar ao preço que estava antes da queda, porque lá está, aquilo estava super inflacionado e portanto temos a queda se calhar durante uns meses, um mês, 2 meses, 3, o que for, 6, mas depois é gradual a retoma. Temos essa queda, tivemos por exemplo no ano 2000, vocês se calhar, com a certeza todos que estão aí na live são mais velhos do que eu, portanto lembram-se se calhar, e eu não me lembro, nem era nascido, nasci em 2001, mas portanto tivemos em 2000 a questão das .com, ou seja, da internet. Toda a gente também achava que ia mudar o mundo, de facto mudou, mas no curto prazo não impediu que todos os mercados praticamente crescessem. Estamos a falar de Nasdaq, S&P, praticamente tudo. E depois tivemos a mais conhecida de 2008, ou seja, a crise financeira, e é nessa aí que eu vou pegar porque é que temos dados. E nas outras não tenho aqui dados, ou seja, temos os dados do que aconteceu com o S&P, o que aconteceu com a Nasdaq, sim, mas não temos aqui os dados de uma forma mais didática, como por exemplo aqui no TradingView, para ver. Ou seja, teríamos de estar a consultar dados históricos, que é um pouco mais complicado. Poderíamos também olhar, mas acredito que esta 2008 seja um pouco mais fiável. Mas podemos até dar uma vista de olho aos outros, a ver se aqui o TradingView tem ou não. Mas basicamente, então, o que é que eu estava a pensar? Já definimos então agora o que é uma bolha, já definimos algumas bolhas que aconteceram antes. Se olharmos para a questão do AI, eu continuo a achar que é uma coisa incrível e que sim, vai mudar o mundo, isso acho que é inegável.
mas os preços estão a subir muito rápido. Tem por exemplo, a Nvidia a chegar a market caps ridículos, tem a Antrópica também a disparar, tem a SpaceX, que pá, há muita gente que pensa que aquilo é só foguetes e eles têm bué de data centers de AI. Ou seja, temos muitas empresas de AI que, na minha opinião, mas eu volto a dizer, eu não sou especialista em ações, não sou especialista em empresas, tenho a minha opinião, mas o que eu considero a minha especialidade é cripto. Portanto, o que eu vou dizer vale o que vale. Mas eu acho que todas essas ações estão super valorizadas face aos earnings e aos resultados que eles entregam. Portanto, eu não estou a dizer que vai haver uma correção hoje, não estou a dizer que vai haver uma correção para a próxima semana, para o próximo mês, se calhar nem este ano, ok? Aí já começa a suspeitar um bocado, mas pode nem acontecer este ano. Mas, portanto, a juntar isto ao facto de como o mundo está estruturado neste momento, seja em termos de guerra no Médio Oriente, seja em termos dos bancos centrais, ou seja, condições financeiras, eu acho que existe aqui uma envolvente demasiado grande para nós não virmos a ter uma recessão forte no mundo inteiro. E quando eu digo no mundo inteiro, é mesmo no mundo inteiro, sendo que onde eu acho que vai ser pior vai ser na União Europeia. Os melhores sítios, eu diria, se calhar, pode ser Suíça, Singapura, ou seja, são países que têm inflação praticamente zero. A Suíça, eu acho que tem mesmo inflação zero há anos. Os Estados Unidos, claro que vão sofrer, mas muito menos do que a União Europeia, e eu acho, ok, posso estar completamente enganado, apesar de que a maior parte das empresas estão baseadas nos Estados Unidos, mas lá, como é que eles ganham face ao custo de vida, é uma diferença tão grande face aqui à Europa, eu acho que a dor não vai ser tão grande, porque, por exemplo, aqui temos praticamente o mesmo custo de vida que nos Estados Unidos, tirando, claro, serviços, não é? Mas estou a falar, tipo, comida, cenas assim, mas ganhamos, tipo, 4 vezes menos, ok? Portanto, mas eu estou à espera que isso aconteça. Já desde 2025 tenho vindo a partilhar essa opinião, desde o início de 2025 que venho a dizer que achava que em 26, na primeira metade de 26, até foi o que eu disse, iria acontecer. Já passámos da primeira metade de 26, não aconteceu, ok? Portanto, eu não estou aqui só para dizer também quando estou certo, também tenho que dizer quando estou errado, não é? Porque é assim que se aprende. Portanto, na primeira metade não aconteceu, mas eu mantenho a mesma opinião de que acho que vai ter a acontecer e cada vez temos mais sinais disso, na minha opinião. Inclusive na altura, ainda nem se falava muito disso, via-se uma pessoa ou outra lá fora a falar, sim, mas depois, com o passar do tempo, principalmente agora em 2026, já vêm muitos grandes economistas, principalmente, pá, está a faltar agora o nome do gajo, mas há um gajo que ficou bem famoso por prever a crise de 2008 com alguma antecedência, também a dizer a mesma coisa, todos a dizer que 2026 vai ser um mau ano, pronto. Portanto, eu não vou estar aqui a dizer, nem para assustar ninguém, nem a dizer que vai ser uma recessão hoje ou amanhã, como eu estava a dizer, mas considerar Michael Burry, é esse gajo. Mas considerar esse cenário. E portanto, lá está, isto aqui é tudo hipotético, ok? Só estou a dar-vos aqui o contexto para seguir a explicar o que eu acho que poderá acontecer se isso arrebentar. Portanto, temos agora aqui o contexto, uma possível recessão este ano. Essa possível recessão a acontecer, seja este ano, seja no próximo, seja daqui a 2, o que for, muito provavelmente vai coincidir com a bolha da AI, não é? Porque pá, estamos aqui num time frame onde a juntar as duas coisas, provavelmente quando uma arrebentar leva a outra a seguir, e uma até pode ser o catalisador da outra e vice-versa, não é? Mas, portanto, assumindo esse cenário, o que é que poderá acontecer com cripto? Porque, se calhar até é melhor só um minutinho antes de continuar nisso, o cenário principal, ok? Se isto não acontecesse, vocês já sabem, o meu cenário principal é nós continuar, é uma replicação de 2018. Eu já vos mostrei várias vezes porque é que nós estamos iguais a 2018. Pá, eu não vou estar aqui a explicar outra vez porque é muito maçador para quem está sempre a ouvir isso em todas as lives. Já há mais de 8 meses que eu venho a dizer isto, ok? Que tem vindo a correr muito bem, ainda bem. Mas, portanto, temos aqui vários indicadores, sejam eles aqui a questão de novembro, depois subir até janeiro, marcar aqui o fundo em fevereiro, um fundo maior aqui depois no final de fevereiro, subir até à primeira semana de maio. Pá, temos um monte de indicadores, alguns que eu já nem me lembro, que na altura fazia sentido eu estar a avaliá-los, avaliei e falei disso em live, mas que agora já não me lembro porque já passou, não é? Mas, portanto, tem esse cenário de que 2018, na minha opinião, vale o que vale, é o bear market mais parecido com este. Claro que tem de ter em conta, pá, não temos também uma amostra muito grande. Temos 3 bear markets, um ser mais parecido com este, não quer dizer grande coisa, não é? Mas temos de partir por algum lado porque não temos mais dados. E, portanto, assumindo isso, o cenário mais provável, que eu já estou à espera, já vos partilho isto desde o final do ano passado, já sabem, é esquecendo movimentos pelo meio, ok? A falar de movimentos grandes, subirmos aqui até ao final de julho,
calhar até aos 70 mil, mas não estou aqui a garantir valores neste momento, só estou a falar de tendências. Subir até a final de julho, ter uma pequena queda, tipo aqui em agosto, ok? Consolidar se calhar aqui final, o resto de agosto, setembro, queda maior até à primeira semana de outubro, mais semana, menos semana, mas até à primeira semana de outubro ainda estou à espera do fundo bear market e daí só subir, ok? Isto é o meu cenário base. Qual é que seria esse target na primeira semana de outubro? Ninguém sabe, porque a melhor forma de prever em bear markets não é por preço, é por tempo, ok? É olhar para a duração média de um ciclo e de um bear market e é o método mais infalível se olharem para os outros bear markets de o fazer. Se eu tivesse de mandar um preço, eu já disse isso algumas vezes, por outros fatores que também que eu já expliquei aqui em vídeo, o preço que eu acho que é mais provável seria 48 mil dólares, ok? Mas podemos ir mais abaixo, ok? Eu diria que entre os 38 e 48 é a faixa mais provável. 48 eu já me sentia confortável em dizer que tínhamos tido o fundo, se isso se enquadrasse nesse time frame da primeira semana de outubro, mais semana, menos semana. Mas certamente podemos ir mais abaixo. Abaixo de 38, abaixo de 40, 38, eu não acho muito provável que isso aconteça, a menos que tenhamos a tal recessão, ok? Mas, portanto, este é o cenário base, ok? Subir até o final de julho, cair no início ali a meio de verão, no início de agosto, se calhar consolidar ali até setembro, ter a queda final. Então, cair logo direto, pá, é igual. Claro que imaginem, isto é o cenário base, mas se nós agora, de nada, imaginem que amanhã caía uma bomba nuclear em algum lado, Bitcoin crashava assim, uma candle tipo aqui até aos 30, 40 mil, eu diria que aí é o fundo do bear market, ok? E voltava a subir. Porque já vimos antes, por exemplo, se forem a 2019, apesar de não ser um ano de bear market, foi um ano atípico por causa da pandemia, ok? Mas tivemos aqui uma correção de tipo 70%, o que pode enquadrar isto, não é? Com 70%, aliás, como um mini bear market. Podem ver que isto não durou nem de perto nem de longe um ano, ok? Durou tipo, 2/3 de um ano, portanto 8 meses. Mas podem ver também que tivemos assim uma candle ridícula, ok? Para quem não sabe, e eu aliás a seguir já ia falar disto, já posso falar agora. Para quem não sabe, para quem não viveu, eu vivi, eu vi isto, ok? Vi isto com os meus olhos. Nós em 2020, em março de 2020, em 2 dias, e aliás, o principal até foi só num, mas já meto o segundo. Nós caímos 50%, ok? 50% em 2 dias. Isto é brutal, podem aqui ver. Ou seja, nós num dia tivemos aqui uma queda, tivemos aqui uma queda de 40% e depois no segundo dia caímos o resto, ok? No total, estamos aqui a falar 52%. Estão a ver que isso é verdade. Mas, portanto, se tivéssemos então uma queda dessa magnitude agora, seria prudente assumir que o fundo do bear market estava indo, ok? Se não, é melhor jogar por tempo. Isto seria o cenário base. Mas, portanto, então agora dando continuidade ao que eu estava a dizer antes. Lá vem o 10 de 10 de novo. Pá, eu acho que isto é muito pior que o 10 de 10. Eu 10 de tu. Mas, portanto, isto seria o cenário base. Agora colocando então o cenário, porque já sabem, não é? Nós temos de estar preparados para vários cenários, não é? Porque a análise técnica, como eu já vos expliquei, e aliás, ainda ontem saiu um vídeo, o primeiro vídeo da análise técnica. Se vocês ainda não viram, podem vir aqui ao YouTube, vêm aqui ao meu canal, e está tudo dentro da comunidade, também os links, não é? Mas vêm aqui ao meu canal e ontem saiu aqui este primeiro vídeo da série de análise técnica, ou seja, é mais ainda uma introdução teórica, obviamente, porque não ia começar logo a dar os conceitos todos sem o pessoal perceber, mas aqui tem literalmente a explicação, a definição do que é análise técnica, e portanto isto é um quadro de probabilidades. Vão lá ver se ainda não viram, já agora eu estou a formar aqui duas playlists, tenho aqui a playlist do zero ao avançado, que é sobre dinheiro, economia e cripto, ou seja, começa a explicar o que é o dinheiro, não é? Entra para cripto. Este aqui tem 28 vídeos, ok? E agora estou a iniciar uma nova playlist que é aqui para a parte do trading, ou seja, Trading 101, aprende análise técnica do zero. Aliás, já estão a ter aqui agora que eu reparei, um spoiler de quais são os próximos vídeos. Este já saiu, estes dois já estão aqui agendados, já estão a ver qual é que vão ser os dois próximos vídeos, ok? Mas, portanto, acho que se ainda não viram, passem lá e vejam. Mas, portanto, como eu estava a dizer, a análise técnica são probabilidades e por isso mesmo nós temos de ter todas as opções na mesa para, se elas surgirem, nós estamos prontos a adaptar. Porque senão o que acontece é, acontece uma coisa que vocês não estão à espera, estão focados só num cenário, vocês paralisam e ficam, ok, o que é que vai acontecer agora? Isso foi literalmente o que aconteceu quando nós aqui tivemos um topo não em euforia e sim em apatia, e nós aqui no canal estávamos prontos para. Quer dizer, não é nós estávamos prontos, nós achávamos que o mais provável era não acontecer o topo, mas estávamos preparados para esse cenário, e portanto, quando nós quebramos aqui o SMA de 200 semanas, ok? Que aliás eu até posso pôr aqui para ver exatamente onde é que isso aconteceu.
Nós, quando quebrámos aqui o SMA de 200 semanas, então, oh, 200 dias, peço desculpa. Nós, quando quebrámos o SMA de 200 dias, que foi aqui a 1 de novembro, foi antes, foi a 30 de outubro, exatamente. Ou seja, nós aqui a 30 de outubro, nos 110 mil dólares, e eu vim publicamente dizer, foi a primeira pessoa em Portugal a fazê-lo, que o bull market tinha chegado ao fim, liquidei todas as minhas posições, tirei o lucro que tinha, dei cash out e tudo bem. Desde aí, quando é que aconteceu? Até onde estamos agora, o mercado já caiu 40, até ao fundo já caiu 47. Desde aí. Claro que desde o topo foi um pouco mais, ok? Desde o topo já caímos 54. Mas foi muito melhor do que quem não tinha esse plano em mente e aqui estava sempre a dizer, ok, vai continuar a haver. Porquê? Porquê é que vai continuar a haver? Porque nós não tivemos euforia, ainda não temos alt season. Então, mas os outros fatores, tipo, quando quebras abaixo do SMA de 200 dias, é sempre bear market. Em termos de tempo, já passámos mais do que o tempo, já devíamos ter tido o topo antes. E vários outros fatores, mas o pessoal não quis saber. Não, só estão focados naquilo. Se não acontecer isto, não há fim de bull market e, portanto, ficaram naquilo. O mercado caiu, chegou aqui, começou a subir. Veja, eu disse, não é nada bear market. Subiu um bocadinho, caiu outra vez. Veja, eu disse, sempre assim. E agora, já vos disse, vai ser exatamente a mesma coisa. Até um bom sinal para vocês saberem quando for o fim do bear market. Já disse várias vezes e parece irónico, mas é verdade. Foi exatamente o que aconteceu no ciclo passado, que eu estava cá. Quando vocês virem, vocês sabem quem são essas pessoas, eu não vou estar aqui a dizer nomes, obviamente, não é? Mas as mesmas pessoas que vos disseram aqui que não íamos ter um bear market, que vos disseram aqui que nós íamos continuar a subir, que vos disseram aqui que íamos continuar a subir, todas essas pessoas, quando elas finalmente disserem, ok, estamos em bear market, quando todas elas disserem isso, é o fim do bear market, ok? Porque isso é a lei da oferta e da procura. E eu posso explicar isso se vocês tiverem interesse, já expliquei antes, mas se quiserem digam aí que eu posso explicar outra vez. Mas portanto, neste momento perdi-me onde é que eu estava. Estava a dizer que isto era... exatamente. Ou seja, temos de ter vários cenários em mente. E portanto, tendo este cenário em mente, se acontecer uma recessão, se acontecer uma bolha de AI este ano, e vou dividir isto entre acontecer este ano ou acontecer no próximo ano. Se acontecer este ano, há alguns cenários que eu vejo como mais prováveis que depois, lá está, temos de adaptar à situação. Cenário número 1, o bear market ser mais estendido. Ou seja, se calhar em vez de acabar em outubro, pode acabar em dezembro, pode acabar em 2027, algures, pode acabar em 2028, no limite, ok? Mas ser algo para ir ter aos mesmos preços, mas assim uma cena mais gradual, ok? Esse seria o cenário número 1, que já agora não acho que seja o mais provável. Cenário número 2 seria nós termos o fundo na mesma em outubro, assumindo que, por exemplo, essa recessão iria coincidir agora no final do verão, ok? Porque historicamente também, eu posso aqui mostrar, o S&P 500 tende a ter uma correção no fim do verão, ok? Nós podemos vir aqui, imaginem, nós aqui em 2022, ok? Podem ver aqui esta queda, mas depois nós subimos aqui, ok? Nós, no fundo de junho nós começamos a subir e subimos aqui até meio de agosto e tivemos a queda final, esta queda aqui, esta queda aqui, que foi o que levou à última queda de cripto. Em 2018, a mesma coisa. Deixem-me dar aqui zoom. Em 2018, portanto, nós vínhamos aqui a subir, não é? Desta tendência, sempre aqui a subir, 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 subir. Marcámos ali um topo a 1 de outubro e depois tivemos esta queda, que foi o que levou à última queda de cripto até marcar o seu fundo em novembro. Penso que foi ali em novembro, ok? E o S&P continua a cair até 24 de dezembro, ok? Aliás, eu até posso estar aqui a sobrepor aqui Bitcoin. Vocês podem ver isso mesmo, ok? Quando nós tivemos isto, foi quando tivemos esta última queda. Depois, o Bitcoin marcou aqui o topo no início de dezembro, ok? E o S&P ainda aqui mais um bocado. Portanto, é de assumir isso, é de assumir que o S&P vai cair, ok? Não fiquem a pensar que isto vai durar até sempre. Já disse isso também noutros vídeos. Mas, portanto, assumindo esse cenário, poderia coincidir a recessão e Bitcoin simplesmente ter uma queda mais acentuada. Essa queda mais acentuada seria até que valor? Mais uma vez digo, ninguém sabe dizer. Se isso acontecesse, pá, eu não vejo a irmos a menos de 30, se isso acontecesse, porque teria de ser uma coisa mesmo violenta. 30, 20, 10, pá, o que fosse. As altas podem ter a certeza que iriam ser completamente arrebentadas. A maior parte das altas iria, inclusive, desaparecer, não era só uma queda, iria chegar a zero e morreu. Claro que as mais fortes poderiam aguentar. Mas pronto, esses seriam dois dos cenários se acontecesse este ano. Qual é que seria o outro cenário que eu cada vez mais começo-me a inclinar, ok?
Nós temos comparado isto a 2018, não é? Como eu vos disse. E o que é que veio depois de 2018? Como eu vos estava a explicar há bocado. Porquê é que eu não tenho aqui histórico para trás? Ok, estava no gráfico errado. Estava só no da Binance. O que é que aconteceu depois de 2018? Nós marcámos o fundo, normalmente. Começámos a subir, cerca de meio ano, ok? Até ali ao verão, 2019. E tivemos a pandemia. Que foi a tal queda que eu estava a falar. E se agora a bolha do AI fosse a nova pandemia? É essa a pergunta que eu estava a fazer para mim próprio. Ou seja, nós agora correu tudo bem, marcámos o nosso fundo de outubro, o pessoal começa a entrar no mercado, começa tudo a subir. Chegámos ali ao próximo maio, junho do próximo ano, e de nada, bomba a arrebentar, fictícia, não é? Ou seja, a recessão a entrar, a bolha do AI a explodir, e o preço crashava. Estamos ali a falar de uma correção, se for como 2019, rápida, vocês viram, 2 dias 50%, era o suficiente. Liquidava um monte de pessoal, liquidava o pessoal principalmente que vos está a dizer que não, a alt season não aconteceu, por isso vai acontecer agora. Comecem já a comprar altos porque as altos já vão arrebentar. Liquidava esse pessoal. E esse pessoal não entende, e pá, eu já tentei explicar isso várias vezes. E eu às vezes sinto que o pessoal não consigo meter essa ideia na cabeça do pessoal de que é melhor vocês terem a maior parte do vosso dinheiro em Bitcoin. Eu aconselho pelo menos 70% em Bitcoin, o resto em altos, e só no último ano do ciclo, ou seja, estaremos neste momento a falar de 2029, quando tivermos confirmações de alt season, vender uma parte de Bitcoin e pôr em altos, porque o Bitcoin dá sempre outperforming a altos até lá. Já provei isso por número, já fiz 30 por uma linha, mas pronto, mas se calhar o pessoal precisa de aprender com os erros, e eu próprio aprendi com os erros, porque já fiz isso no ciclo passado, não é? E quem tinha Bitcoin teve muitos mais lucros do que eu, garantidamente. Mas, portanto, esse mesmo pessoal parece que não entende que para haver uma rotação para altos tem de acontecer duas coisas. Primeiro, Bitcoin, que tende a dar outperforming, tem de ter um spike gigante primeiro. Por é que veem isso no final do ciclo? Bitcoin primeiro dá um spike gigante. Para quê? Para atrair o retalho. Tem de fazer o retalho entrar. E só depois disso é que o pessoal tem, e é a segunda coisa que tem de acontecer, tem de começar a olhar para outras coisas e ter aquela ganância de Bitcoin já deu este topo, já subiu isto tudo, tem de ir para outras coisas e rotacionar. Esse ponto é o mais fácil. O mais difícil é ter o retalho. E podem aqui ver que nem quando Bitcoin agora foi aos 126 mil, 27, atraiu o retalho. Portanto, certamente não será agora uma subida até aos 70, até aos 80, até aos 90, nem até aos 100, que vai atrair esse retalho. O retalho só vai entrar quando nós tivermos umas políticas monetárias diferentes, quando Bitcoin estiver, se calhar, a 150, a 200, a 250. Só aí é que eu acho que o retalho vai entrar, ok? Portanto, pronto. Mas se calhar esse pessoal vai ter de acontecer isso. Esse cenário iria ajudar a liquidar esse pessoal, e iria ganhar liquidez, e nós a seguir retomávamos tudo normal. Que foi exatamente o que aconteceu com o ouro, ok? E agora que eu vou voltar ali ao S&P, e era o que eu vos queria falar então, que eu disse ao início, o que aconteceu em 2008. Se nós viermos aqui ver o que aconteceu na crise de 2008, estamos a falar deste período aqui, ok? Se nós sobrepusermos aqui o gold, o ouro, posso pôr assim, vocês podem ver que o S&P marcou aqui um topo, certo? A 8 de outubro de 2007. Não olhem para o dia exato porque está com candles semanais, ok? Mas nessa semana. O que aconteceu? O ouro continua a subir, sempre, continua a subir, até aqui, a março de 2008. Quando isso aconteceu, o ouro começou a cair, subiu outra vez, andou ali, e na pior fase do que aconteceu, ou seja, que foi aqui de 11 de agosto de 2008 até 2 de março de 2009, esta foi a pior fase. Se olharem, por exemplo, para o que aconteceu na pandemia de 2009, vem uma coisa parecida. Ou seja, nós primeiro temos aqui assim uma queda gradual, não é? Sim, e depois foi algo assim. A crise de 2008 foi igual e geralmente é sempre igual. Ou seja, isto é o primeiro aviso e depois temos a queda. Por que aconteceu? Quando então o S&P teve esta queda gigante, o ouro obviamente caiu, mas aí cai tudo. No momento, naqueles primeiros dias, não há hipótese, podem estar no que quiserem, cai tudo. Mas o ouro estabeleceu aqui um fundo 126 dias antes do S&P, ok? Ou seja, o ouro ao início caiu como tudo, mas depois o pessoal começou a rotacionar para o ouro
com medo, obviamente. E portanto, a minha questão era: será que Bitcoin já está no ponto suficiente para ser vista como acho que é a sua função, ou seja, como um ouro digital? E se a resposta for sim, poderíamos ver algo parecido. Ou seja, como eu estava a dizer, marcarmos o fundo agora normal em outubro, irmos subindo, chegar ali a algures ao próximo verão, pá, cair, se calhar cairmos ali tipo 2, 3 meses, ou seja, que foi o que aconteceu aqui, não é? Se calhar até um pouco mais, mas gradual. Depois ter uma queda abrupta e a seguir seguia. Ou seja, basicamente perdíamos o próximo ano. Porque íamos ter agora alguns retornos, não é? Mas depois perdíamos o próximo ano. Inclusive, vocês vierem ver a Bitcoin, vocês podem ver que, por exemplo, em 2019, Bitcoin não saiu do sítio até, até esse próximo fundo, não é? Ou seja, nós tínhamos vindo aqui à zona dos $3.200 e a seguir voltámos aos $4.000, ou seja, ligeiramente acima. Poderia acontecer um cenário parecido. Nós agora, imaginem aqui a regra dos vezes 10, que já vos tenho dito aqui, 2018. Ou seja, isso daria-nos aqui irmos aos $32.000. Por acaso um target interessante, nunca tinha olhado para ele. Acho demasiado baixo, mas é interessante só pela regra dos vezes 10. $32.000. E depois no próximo ano irmos aos 40, ok? Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, estou só aqui a jogar um bocadinho com os números. Mas isto acho que é, novamente, volto a dizer, um cenário que todos nós temos de ter em mente. E porquê é que temos de ter isto em mente? Para ter cautela no que fazemos. Ou seja, não, por exemplo, eu já vos disse no final do ciclo, eu vou tentar abrir uma posição, vai levar para o ciclo todo, uma posição com uma leverage baixa, 10 vezes, ok? Uma alavancagem de 10. Mas temos de estar preparados para liquidar essa posição a qualquer momento. Ou seja, imaginem que eu abro a posição, começamos a subir e tal, se conseguirmos dar bom timing ao fundo, que é algo extremamente complicado. Não garanto que eu vá conseguir, mas vamos tentar. E imaginem que chegamos ao próximo ano e começamos a ter estes sinais. É bom já ter este cenário em mente para saber, ok, se calhar é bom liquidar a posição e retirar estes lucros e ver o que é que vai acontecer. Porque ninguém fica pobre em tirar lucros, lembrem-se disso. Mas se não tivéssemos este cenário em mente, íamos pensar, liquidar a posição, para quê? Já marcamos o fundo de bear market, tipo, é impossível ir mais abaixo. E pode ser, pode não ser, ok? Portanto, isto era a principal mensagem que eu vos queria transmitir hoje, porque lá está, em termos de Bitcoin de curto prazo não há grande coisa para dizer, é mais do mesmo. É o que temos falado do dia a dia na live, é o que temos falado na comunidade, aliás, é o que temos falado nas últimas lives já há meio ano. E portanto, se alguém tiver alguma dúvida, mandem para aí. Tenho aqui tipo cerca de 10 minutinhos e depois tenho de ir embora. O, o Pedro diz aí 2027, o que é que queria dizer com 2027? Ó, bro, todos os teus cenários que tu meteste, eu continuo. Depois eu já te mandei as notícias que eu estive a ver. Com todos os cenários que tu disseste, eu acho mais provável mesmo a recessão da bolha da AI. E vou-te explicar o porquê que eu sinto isso. Bolha da AI, pandemia, dot-com, isso tudo acaba, FTX, acaba tudo por ser uma notícia de alto impacto que afeta o mercado, correto? Certo? Mas se nós formos a ver, a notícia de alto impacto é sempre na mesma situação. É sempre nos mesmos momentos. É sempre no mesmo. Então, eu já não vejo isso como uma notícia, eu já vejo isso como um hábito do mercado. Certo, é Correto? algo que tem de acontecer alguma coisa, só muda a narrativa. Só muda a narrativa, é isso mesmo. E pelo que eu estou a ver agora, isso da AI que tu falaste e das notícias que eu te mandei, cada vez que há 10 empresas ou 10 10 empresas que estão no SP500 que são sobrevalorizadas mais de 30% a 40%, nós estamos dentro de uma bolha. E isto já vem por datas, desde 1992, desde 98, desde 2000, desde 2000 já vem assim um padrão. E eu estou a achar isso muito estranho porque, a minha opinião, eu acho que o Bitcoin está cada vez mais, não só o Bitcoin, mas a blockchain está cada vez mais a ser aceite e cada vez mais está dentro dos mercados financeiros normais, como nós já vemos bancos a trabalhar com blockchain, já vemos governos, isso tudo. Eu só acho que é mais uma questão para tirar a malta do mercado. Porquê? Porque como tu disseste, se a Bitcoin se a recessão acontecer e se a Bitcoin derreter, peraí, dá-me um segundo. Basicamente, antes depois, não sei se depois queres continuar, mas basicamente, só para, também para o resto do pessoal ter uma ideia,
essa cena de que muita gente tem essa ideia de que acontece alguma cena sempre na mesma altura. Isso aí pode ser explicado de várias formas, ok? Eu já tentei explicar isso de uma forma muito, muito superficial. Ou seja, o que eu já disse várias vezes é que o que interessa é a parte gráfica, as notícias é só a narrativa, e que muitas vezes, quando acontece alguma notícia e o preço cai, aquilo já estava espelhado nos gráficos, só não vimos antes porque não conseguimos ver. E basicamente isso pode ser explicado. Pá, isto poderia dar aqui um próprio vídeo de 2 horas a explicar isso, mas é literalmente a psicologia humana. Ou seja, o cérebro humano funciona sempre. Eu até acho que expliquei isso no vídeo que pus ontem, de uma forma breve, claro. Mas o cérebro humano funciona sempre da mesma forma, ou quase sempre da mesma forma, e portanto as pessoas tendem a reagir da mesma forma à euforia, tendem a reagir da mesma forma ao pânico, e tudo isso também alinhado depois com a política monetária. Se a pessoa estiver no mesmo ambiente, ou seja, pode-se passar 50 anos, mas está numas condições financeiras parecidas, em termos de juros, em termos de inflação, pá, um monte de critérios, a pessoa vai reagir exatamente da mesma forma, ou seja, vai decidir ter o dinheiro mais seguro, ou seja, no banco, ou vai decidir ter mais risco e colocá-la em Bitcoin, colocá-la em cripto, em outras criptos, ou colocá-la num meio termo, colocá-la numa ação, ou então uma reserva para o fim do mundo, colocá-la em ouro. Ou seja, aquilo é literalmente psicologia humana. Ou seja, para estar a explicar isto aqui, isto seria mesmo Não, ter isso, de ir eu a fundo compreendo contigo, da isso eu compreendo psicologia. contigo e tens toda a razão. Agora, o que eu queria tipo, chegar ao fim do que eu estava a dizer é, nós sabemos que se houver uma grande recessão, né, uma grande bolha, nós sabemos que a Bitcoin poderá ir visitar preços 30 mil, Certo, 25, certo. Sim, não sim, sabemos, preços. Claro. não sabemos o preço ainda, mas sabemos que o que é que poderá acontecer. Se o pai desce, os filhos caem, correto? Então Claro. nós sabemos que o mercado está cheio, e eu desculpa a palavra que eu vou dizer, está cheio de merda. Cheio. Então, eu não sei se não é uma desculpa para limpar tudo o que está no mercado a mais, porque já como aconteceu nos NFTs, por exemplo, vou dar o Certo. exemplo dos NFTs, foi uma coisa que foi pam, 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 e depois de 300, 400, um NFT passou a 9 cêntimos. Que Então, era NFT mesmo para pode-se deixar de dizer que existir. foi literalmente uma bolha também. Isso não quer Ora, aí dizer está. que a tecnologia é má, porque eu acho que não é. Acho que a tecnologia do NFT em si é Era boa, muito boa. só que foi focada numa cena que não entrega esse valor. Ou seja, em vez de ser focada na utilidade que a tecnologia do NFT tem, foi focada só em termos de arte digital, que claro, a arte digital é como a arte física, é pura especulação. Qualquer Ora aí, quadro ora aí. é especulação, ou seja, aquilo vale o quê? Vale o que o pessoal estiver disposto a pagar por ele. E se o pessoal Oferta e tiver. procura. Lá está. Claro, e se o pessoal estiver numa situação em que está apertado, como por exemplo entrou em bear market, o pessoal vende aquilo e está feito e não quer saber daquilo, porque aquilo não entrega-lhes valor para eles próprios. Agora, eu estou a achar mesmo que nós vamos estar numa recessão em 2027, mas eu continuo a achar que a Bitcoin vai fazer o mesmo da pandemia, como tu estavas a mostrar. Sim, eu por acaso, lá está, esse cenário, pronto, como eu vos disse, eu esta semana estive a perder um pouco de energia a pensar nisso e os primeiros cenários que eu pensei foi os primeiros que eu apresentei, ou seja, ainda este ano, porque eu estava convicto e ainda acho que é mais provável a recessão se calhar acontecer não sei. Já não quero usar a palavra mais provável porque eu estou mesmo indeciso entre este ano ou o próximo ano, mas pronto. Mas como eu já vinha desde o ano passado a dizer que é em 2026, o próprio cérebro aqui acaba por nos pregar algumas partidas no sentido de é aquilo que eu estava a dizer. Se vocês não têm vários cenários em mente, se metem só um cenário em mente, depois o próprio cérebro é difícil de duvidar dele próprio. E é por isso que é bom estar aqui numa comunidade para ouvir outras opiniões e debater. Mas pronto, mas eu consegui forçar depois o meu cérebro a debater com ele próprio e ir ver esse outro cenário. E de facto, pá, é muita coincidência. Nós estamos a seguir ali 2018 certinho, entre aspas. Em algum ponto tem de haver uma diferença, claro, porque não é sempre exatamente igual. Mas sim, a questão do 2019 ficou-me na cabeça. Tipo, e se? É sempre aquele e se. E agora o pessoal pode perguntar: ok, ok, tu explicaste o que é que pode acontecer, tudo muito bem. Se não acontecer, melhor, não é? Mas ou pior, depende, porque pode acumular para o futuro. Mas pronto. Mas se acontecer, o que é que eu acho que vocês devem fazer? Portanto, em primeiro lugar, ok, e vou tentar resumir isto em 3 regras, para ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, não invistam pesado em altos, ok? É a minha opinião,
Posso estar completamente errado e se vier a provar que isto é uma má estratégia, pá, eu vou admiti-lo, não tem problema nenhum. Mas com base em dados históricos e principalmente com esta possibilidade e este medo geral de uma recessão, eu diria, em primeiro lugar, não invistam pesado em altos. Já disse, pelo menos 70% o dinheiro que vocês decidirem alocar a cripto, a cripto spot, pelo menos 70% colocá-lo em Bitcoin, dar dollar cost averaging todas as semanas, ou seja, definir um valor que vocês querem comprar por mês, dividi-lo em 4, e todas as segundas-feiras de manhã, ou os domingos à noite, historicamente são as duas melhores alturas para comprar, domingo à noite e segunda de manhã, todas as segundas de manhã, comprar o valor que vocês tinham definido, independentemente do preço. Por exemplo, eu estou-vos aqui a dizer que acho que o Bitcoin vai subir até ao final do mês de julho e depois vai cair, mas independentemente disso, eu amanhã vou acordar e vou comprar Bitcoin, mesmo sabendo que a seguir poderei comprá-lo a um preço mais baixo. Mas é a melhor estratégia, porque ninguém consegue prever ao certo o fundo exato, ok? Nem o topo exato. Portanto, isso seria a minha primeira dica, ou seja, pelo menos 70% em Bitcoin. Os outros 30% podem dividir em algumas altas que vocês querem. E isto já estou a ser muito benevolente, porque se vocês estiverem a falar aqui, estou a falar para a pessoa comum. Agora, se vocês chegam à minha beira e me dizem, eu estou a investir, não estou a investir valores numa pessoa comum, estou a investir tipo 50 mil euros ou 100 mil euros. Eu aí já te digo, ok, calma, então se calhar mete tipo 80% em Bitcoin. E se me dizem eu estou a investir tipo meio milhão de euros, então mete 90% em Bitcoin. Vocês têm de ajustar com base no valor que estão a investir, obviamente. Agora, se estão a investir tipo poucos milhares ou tipo, uma, duas, três dezenas de milhares, ok, 70, 30 acho que está bom. Tipo, até 30 mil euros, depende do vosso perfil de risco, não é? Mas até 30 mil euros eu diria que acho que cobra 99% das pessoas que possam estar a ouvir este vídeo. Diria que 70-30 é uma boa regra. Isso seria a minha dica número 1. Dica número 2 seria cuidado com alavancagens. Isto porquê? Como eu já vos tentei explicar, as maiores surpresas ocorrem na direção do movimento principal. Portanto, estamos num bear market. As maiores surpresas tendem a acontecer para baixo. Ou seja, se vocês estão numa posição, como estamos agora, de long, têm de ter uma alavancagem mais baixa do que se estiverem numa posição de short. Por exemplo, eu aqui há tempos abri uma short de 30 vezes, agora abri uma long de 20. E isto já é aqui um perfil de risco grande, ok? Eu diria, se vocês querem ser mais conservadores, claro, está, é risco-benefício, têm de ver o que é que vocês estão a fazer. Mais conservadores, eu diria não passar dos 10 vezes em long e dos 15 vezes em short. Seria um perfil mais conservador. Mas pronto, cuidado com alavancagens, principalmente na posição que vamos abrir. Se vocês quiserem abrir comigo, claro. No final do ciclo, em outubro, se conseguirmos fazê-lo. Muito cuidado também com essa alavancagem, ok? Principalmente por causa... É uma posição que vai durar vários meses, vários anos, se tudo correr como previsto, e portanto as FIIs podem-nos comer a margem se for uma alavancagem muito grande. Eu diria 10 vezes é o ideal, ok? No máximo. Essa é a segunda regra. E a terceira regra, eu diria, pode ser um pouco contrassenso, porque toda a gente sabe que ter dinheiro no banco é mau, mas tenham reservas de dinheiro. Seja no banco, seja o que vocês quiserem que seja líquido. Isto porquê? Epá, no banco não, mano. Debaixo do colchão, mano. Pá, No banco é que não. também pode ser, pá, como vocês quiserem. Mas imaginem, porque claro, toda a gente sabe ter o dinheiro no banco perde face à inflação. Ou seja, claro que se for para deixar uns meses não há problema nenhum, mas se for para deixar 1 ano, 2 anos, 10 anos, o prejuízo começa-se a acumular, obviamente. Por isso tem o custo da oportunidade de poderem investir noutros ativos e tem o próprio custo da inflação, não é? Porque o dinheiro mesmo que esteja a render no banco, a maior parte das pessoas nem o tem a render, mas mesmo que esteja a render, nunca vai render a inflação. Porque já sabem que vocês têm a inflação declarada que é tipo 2 ou 3% ao ano, que não é a verdadeira, porque aquilo é uma média dos preços gerais. Se vocês se focarem realmente no que importa, que é alimentação, é transporte, pronto, essas cenas, a verdadeira inflação anda sempre a rondar os 7 ou 8% e nenhum banco vos mete dinheiro a render 7 ou 8%. Por isso, claro, já sabem que perdem dinheiro aí, mas eu consideraria uma boa estratégia ter algumas reservas de dinheiro. Para quê? Para se de facto tivermos essa recessão e os preços caírem a fundo, terem algum dinheiro extra para entrar. Ou seja, eu aí não vos posso aconselhar montantes, porque não sei a vossa vida, vocês têm de olhar para vocês, mas, por exemplo, imaginem que vocês investem, por exemplo, todos os meses, vou pôr números redondos para ser mais fácil, imaginem que vocês investem todos os meses 400 euros, ou seja, 100 euros por semana. Se calhar deixar, não de uma vez, mas tipo, todos os meses,
em vez de colocarem só 400 de lado, ou seja, que é 100 para cada semana, começam a tirar 450. Investem 100 na mesma todas as semanas e metem 50 de lado. E aquilo cumulativamente, se calhar, vai passar ao final de meio ano, um ano, e vocês vão ter ali tipo 600, 700, 800 euros, ou seja, o equivalente a 2 meses do que vocês estavam a investir. Acho que é perfeitamente o suficiente ter 2 meses extra para se de facto tiver assim uma correção a pique, vocês chegam lá, pumba, e compram. Não precisam de comprar o montante todo de uma vez, não é? Mas tipo, compram metade, aquilo cai mais num pedaço, compram mais metade. Pronto, só para terem assim uma margem de jogo. Isto se vocês quiserem maximizar, claro, esta estratégia de acontecer uma recessão. Se vocês acharem tipo que não vai acontecer, ou se acharem, ok, pode acontecer, mas eu prefiro dar só dollar cost averaging e não estar preocupado com isso, é muito mais simples, obviamente. Também podem fazê-lo, não acho que há mal nenhum, mal nenhum nisso, porque lá está, dollar cost averaging é sempre a melhor estratégia, independentemente de tudo. Isto é só um extra se vocês quiserem maximizar isso. Mas basicamente é isso, pessoal. Não sei se mais alguém tenha uma última pergunta para fazer, se não, por mim ficamos por aqui. Miguel, eu tenho só uma pergunta. Não é bem Força. uma pergunta, é uma questão para a gente pensar todos. Se houver mesmo uma recessão, né? Ok? Vamos pensar que vai haver mesmo uma recessão e nós sabemos quem é que vai sofrer mais, que vai ser a União Europeia. Dito isto, sendo nós, portugueses, Portugal que está dentro da União Europeia... Tu não estás em Portugal, pá. Tu não estás em Portugal. Sim, mas pronto. Mas o que é que tu achas que poderá acontecer a Portugal? Eu, por exemplo, eu tenho a minha teoria das coisas todas que eu ando a ver. Mas Queres uma resposta a curto prazo ou a longo prazo? Ou seja, defina um horizonte temporal. eu quero, imagina, a curto prazo vai haver tipo muita escassez ou muita pobreza. A longo prazo, eu acho que Portugal vai voltar a ficar, como é que é de dizer? Pobre. Mais pobre do que está. Porque isto é a minha visão, né? Não quero estar a coisa, mas isto é na minha visão. Se houver uma recessão, eu acho que a primeira coisa vai ser afetada é taxas de Euribors do banco, pessoal que andou a comprar casas agora com esta coisa de até aos 30 anos, até aos 35, correto? Certo? Se houver uma recessão, o banco tem que se proteger. O banco não vai dar nada a ninguém, correto? Mas nessa cena da casa dos 30, eu nem sei bem como é que está, porque isso o Estado garante. O Estado é teu fiador. Ou seja, isso pode mexer aí um pouco as coisas. Mas imagina, basicamente o que eu acho, o Mike disse aí no chat, vamos sair da União Europeia certamente. E eu acho que é um pouco pior do que isso, Mike. Ou melhor, depende do ponto de vista. Ora, E eu a acho que. minha eu acho que era a melhor coisa. Mas pronto. Sim, mas eu acho que é geral, exato. Imagina, o que eu acho que vai acontecer, portanto, se entrarmos numa recessão, a curto prazo eu acho que é óbvio, não é? Ou seja, a curto prazo, vocês vão ao supermercado, as coisas estão mais caras, vão meter gasolina, está mais caro, vão ao médico, está mais caro, portanto, o poder de compra começa a ficar mais fraco, porque o vosso salário está igual. Depois começa a haver algumas empresas que começam a fechar, passado uns meses, porque não aguentam, algum pessoal é despedido, ainda pior fica. Depois, se calhar, não sei se chega a esse limite, ok? Isso estamos todos a supor, mas pode chegar ao limite de, como já aconteceu antes, algum banco fechar e o pessoal que tem lá o dinheiro, desaparecer o dinheiro, porque isso, pá, muita gente nem sabe, mas isso é uma regra dos bancos, eles só são obrigados a ter 10% do teu dinheiro e, portanto, até X valor eles dão-te o dinheiro todo, em teoria, a partir pá, não sei se é 100 mil euros, mas pronto, há um valor qualquer que eles a partir daí só te dão 10%. E, portanto, o pessoal que até achava que estava confortável, uma classe já mais alta, do nada fica sem dinheiro. Ou seja, começamos a ter aqui algum choque entre as várias classes. E lá está, a qualidade da vida a ficar mais fraca. Isso eu acho que seria o curto prazo. Longo prazo, eu diria que isto é inevitável, de tipo eu não sei dizer se é 2 anos, se é 3, se é 5, mas quase garantidamente 10, eu acho. Eu acho que a União Europeia vai começar a acabar. E se calhar vai começar a acontecer como o Meio estava a dizer: um país sai, outro país sai, ou então simplesmente é derrubado. Isso porquê? Porque, pá, primeiro aquilo é horrível, ou seja, ninguém elege os gajos, eles são autoimpostos, definir as regras para os países todos. Pá, aquilo acaba por ser uma cena mais próxima do comunismo do que, pá, não estou a ver outra coisa mais parecida. Desta agora a lei que eles aprovaram do euro digital,
Sim, sim, tens isso. Tens Tens a, agora, não tens sei a se vocês já privacidade, viram. tens a privacidade da internet e eles querem pôr um passaporte para tu usares a internet. É E isso. tu, mas Já, acho que já foi aprovado. Não tenho certeza, mas acho que foi agora a votação. Eu, foi eu aprovado, acho que foi foi, aprovado. exato, foi aprovado. Agora Não as faz qualquer plataformas têm de sentido. partilhar as tuas mensagens. Não faz, para mim, não faz qualquer sentido tu tens que partilhar Yeah, as os teus mensagens, dados para assim. andares a navegar na internet. Sim, sim, Ou sim, tens sim. que partilhar a tua localização, o teu tudo. Pá, Yeah, isto é, estamos a chegar a um ponto que é o máximo controle, já que yeah. querem acabar com o dinheiro. O ano passado era 20 mil o máximo, este ano já foi 10 mil, para o ano é 5. E daqui a 3 não podes andar com dinheiro Sim, sim, metido no sim. bolso. Eles vão pôr sempre um monte de leis, mas pronto, mas eu acho que eu acho que a União Europeia vai acabar. Eu acho que não estamos a falar de se, estamos só a falar de quando. E é o que eu estava a dizer. Pode acontecer para o ano, pode acontecer daqui a 5, pode acontecer daqui a 10. Eu acho que daqui a 10 acho que é um horizonte mais ou menos seguro para dizer isso. Mas pronto. Depois, o que é que eu acho que pode também acontecer para além disso? Pá, eu acho que pode começar a chegarmos aqui a um ponto em que temos dois caminhos, que é a situação começa a ficar tão má que o pessoal das duas uma ou acorda, chamemos-lhe assim, e decide mudar todo o nosso sistema político e não só nosso, mas de muitos outros sítios. Mas acho que é complicado porque o socialismo já está enraizado no povo português e em outros povos aqui do sul da Europa. E é uma coisa muito complicada de mudar. E o socialismo está mais provado que só traz pobreza. Mas, portanto, eu acho que vamos chegar a esse dilema de se decidimos mudar ou se não decidimos mudar. E isso é que eu acho que vai ditar o futuro de Portugal e é muito complicado tentar prever qual é que vai ser a decisão. Eu, se tivesse de me inclinar para uma, eu diria que já não há salvação para Portugal. Mas gostava de estar errado. Olha, eu vou-te dizer uma coisa que eu mais detesto que eu digo, mano. Mas é o que eu acho que vai acontecer e era a melhor coisa para nós, sendo eu a pessoa que menos quer que isto aconteça, ok? Mas eu acho que pelo tudo o que está a acontecer e o Trump está neste momento a forçar muito a barreira que eu quero que ele force, que é ele já está a começar a vir para cima de Espanha, enquanto agradece a Portugal por tudo o que Portugal tem feito. Epá, mas eu continuo a achar que se Portugal e Espanha saíssem da União Europeia e se juntassem os dois com uma Península Ibérica, ok? Nós tínhamos muito mais crescimento do que estando dentro da União Europeia. Porque para mim não Imagina, faz sentido. Tens leis para Portugal e tens leis para Espanha, qualquer não país são que saia da viáveis. União Europeia, qualquer país que saia da União Europeia e retire o socialismo de lá, vai ter muitos melhores resultados do que está na União Europeia. Porque isso é exatamente igual. Eu, por exemplo, tens o exemplo lá está, dos Estados Unidos e de outros sítios, ou seja, cada Estado, neste caso cada país, é que sabe ao certo o que é bom para a sua população. Por isso, porque é que tem de ser alguém de fora que nem sequer é eleito a decidir as leis? Não faz Claro, sentido. normal. Cada isso até deveria ser, eu até levava isso a outro nível. Teria de pensar um pouco mais sobre o que eu estou a dizer, para ver se de facto faria sentido ou não, mas assim, por alto, eu até levava isso a outro nível. Tipo, cada distrito poderia ter leis diferentes do outro distrito. Porque o Ah, povo, fazer o como povo fazem daquele aqui sítio. na Suíça. Como fazem aqui na Certo? Sim, Suíça por sim, sim, cantões. sim, sim. Sim, ou seja, porque cada sítio, a população daquele sítio é que sabe o que é melhor para si e depois aquilo vai se autorregular a ele próprio, porque se um distrito mete uma lei má para a própria população, seja em termos económicos, seja no que for, as fronteiras são tão perto que a pessoa decide: ok, eu vou viver meia hora para ali para a esquerda e vou ter uma vida melhor. E depois aquele distrito vai ter de mudar as cenas porque a população está a fugir de lá. E aquilo autorregula-se a si próprio. Agora, teres Opa, alguém. eu não sei se tu viste as últimas notícias recentes de Portugal, mas eu até queria mandar para ti, mas o meu Insta estava a bugar bué. Eu não sei se viste, mas o negócio neste momento, na atualidade em Portugal, eu não sei onde é que vocês moram e isso tudo, mas neste momento o negócio é o interior de Portugal. Tu tens americanos neste momento que estão a investir dentro do interior de Portugal, fora das grandes Sim, sim, cidades, sim. Yeah. estão a investir milhões. Tu tens americanos que vieram neste momento para o Alentejo, para zonas mais rurais que estão a ficar desabitadas, como Castelo Branco, como whatever, em que estão a investir porquê? Porque a malta de lá de fora já se apercebeu que quem está na cidade não tem contacto nenhum com a natureza. Cada vez mais, tudo o que tu comes, tudo o que tu consomes, é toda à base química, tudo à base de plástico. E a malta quer-se começar a ligar mais à natureza.
É isso, e Honestamente, basicamente Portugal neste momento está muito na moda, porque até há uns anos atrás o pessoal dos Estados Unidos não conhecia Portugal sequer. E agora começa a descobrir e ver tudo o que aqui existe de bom, pronto, e começa a vir. Agora, eu só acho que há uma coisa que é uma barreira, que é, eu acho que eles estão tão habituados ao liberalismo económico que eu não sei se eles vão conseguir sobreviver aqui em Portugal muito tempo por causa do socialismo. Ou seja, eles são capazes, se calhar, de ficar aqui uns anos e fartarem-se disto e porem-se a e andar. Não sei. chatearem-se e irem-se embora. Pois sim, sim. Yeah. Isso é o que já aconteceu. E eu vou-te dar o exemplo disso. Isso já aconteceu no Algarve. Tu já estiveste em Vila Moura a ser explorada pelos irlandeses e pelos ingleses. E eles cansaram-se de estar a investir, a investir, a investir. E o dinheiro estar a circular para toda a gente, menos para quem está a investir. E é o que eles dizem. Não faz sentido nós em Portugal investirmos dinheiro. Ok, que nós, o investidor que está a investir porque quer ganhar mais dinheiro, como qualquer investidor, mas tu investes 10 milhões e no final do ano não tens retorno nem de um, porque tens de pagar 50% ao Estado, 50% não sei aonde. Aí eles também não é bem assim, ou seja, a carga de impostos deles já é um pouco mais baixa. Tu tens, por exemplo, aqui em Sim, sim, Portugal, eu digo nós, eu é digo nós engraçado. portugueses. Ah, sim, sim, nós é. Mas é bem engraçado, porque ainda este fim de semana estava a falar disso. É engraçado, tu tens Portugal, Espanha, Itália, ou seja, os países aqui tipicamente do Sul, eles, eles sabem o que têm de fazer. Porque imagina, porque eles sabem que para atrair riqueza têm de oferecer coisas diferentes. E então eles oferecem, mas oferecem a quem vem de fora. A quem está aqui paga uma taxa ridícula, seja em Portugal, seja em Exorbitante. Espanha, seja em Itália. Um italiano que saia de Itália e vá para a Espanha ou vá para Portugal vai com umas condições de impostos incríveis. Um português que vai para a Itália, que vai para a Espanha, fica com condições de impostos muito boas. Mas o próprio português que vive em Portugal, ou o italiano que vive em Itália, ou o espanhol que vive em Não, Espanha, está tramado. lá está. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Mas é isso que eu não consigo compreender. Então, mas o português tem que conquistar a Espanha e a Espanha tem que voltar a conquistar a Portugal para estarmos todos bem. Yeah, pá, isto não faz mesmo sentido. Olha, o Mike está aí a dizer que vai ter de sair, mas temas bem interessantes. Esta comunidade é muito mais que cripto. É isso mesmo, ou seja, o objetivo é mesmo pronto, tentar abrir aqui uns horizontes e debater seja o que for. Eu por acaso também vou ter agora de sair, mas também estava a gostar, por acaso. Eu, se calhar, Opa, temos de ver aí. vê a notícia que eu te mandei. Eu Eu vou ver. mandei-te, porque Ok. tu me meteste aquele texto do debate e eu Sim, sim, estava sim. mesmo a ver aquelas notícias. E eu disse: Tu queres ver que ele está a acompanhar as mesmas coisas do que eu? Tu queres ver? Porque eu tinha mesmo acabado de ver e o rapaz mostra mesmo tipo o gráfico desde 1998, se não estou em erro, que ele copia e, e ele até te diz assim: Eu vou-te já dizer o final que ele diz: O SP500 vai dar uma última pernada acima e depois vai derreter cerca de 70%, 50% a 70%. E Ok. se o SP500 derreter de 50% a 70%, nós já sabemos onde é que estamos. Estamos numa bolha. Certo, certo, certo. Sim, imagina, o normal de acontecer é, que já tinha dito isso antes, e agora ainda hoje mostrei outra vez, é o SP500 dar agora essa última pernada, sim, é teoricamente o que acontece sempre, e depois alguns ali, seja agora no final de julho, seja durante agosto, até ao final de agosto, seja, estamos ali a falar durante o final do verão, ter uma queda de 15% a 20%. Isso é o normal, é o que costuma acontecer por esta altura. Se passarmos isso, aí pode, lá está, pode estar a bolha a arrebentar e ser muito pior, sim. E não me espantaria desses 50% a 70%.